galera, beleza? Thiagão aqui na área de novo com vocês. E agora nós vamos trazer um conceito muito importante, que é o conceito de função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente chamada de função afim. Galera, nós já vimos o quê? Os conjuntos, intersecção, diferença, complementar, o que significa, tudo bonitinho. Depois nós vimos os conjuntos numéricos, certo? Depois nós vimos a introdução do que era a função, com o produto cartesiano, com as relações binárias, e que função era uma relação binária especial, na qual cada x obrigatoriamente se liga, se associa com um único y, certo? E falamos um pouquinho disso daí. Agora, nós vamos começar a estudar as sentenças das funções, né? Agora, como função é uma relação binária, nós sabemos que tem que ser uma relação de conjuntos. Então, ó, dados dois conjuntos R em R, o que isso significa? Que a minha função está definida nesses dois conjuntos, R em R. O primeiro, gente, nós sabemos que é quem? O domínio. E o segundo é o contradomínio. E o primeiro, que é o domínio, nós sabemos que são valores de x. E o segundo são valores de y. Não é isso? Então eu já defini os dois conjuntos, ok? E aí, a função do primeiro grau, ela é definida para esses dois conjuntos de tal forma que a minha sentença é igual a f de x igual a x mais b. Então, essa daqui é a sentença típica de uma função de primeiro grau. Ela tem que ter esse formato, certo? Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, certo? Então, o que nós temos aqui? Que o nosso y, dado um determinado x, é igual a x mais b. Primeiro grau, porque o x está elevado o quê? A 1. Sempre o x está elevado a 1. Ou seja, esse termo aqui não pode sumir de maneira alguma, certo? O b pode ser 0, não tem problema nenhum, porque continua com o x elevado a 1. Mas se esse carinha for 0 aqui, ó, não tem x. Lembrando que y e x que são nossas variáveis. A e b são constantes reais, certo? A e b são constantes reais, são números. Então as nossas variáveis são y e x. Então o x não pode sumir, porque senão não teria variável. Para garantir que a função vai ser dessa forma, é só eu falar que meu a tem que ser o quê? Diferente de 0. Por quê? Se o a for diferente de 0, eu estou garantindo que isso daqui não some. Ah, Thiago, mas se o x for 0? Mas aí é a variável que está sendo 0. Aí é outra história. Se o x for 0, isso daqui vai sumir e você vai achar o y correspondente ao x igual a 0. Aí, ok. Tudo bem. Mas o a não pode ser 0, porque senão a sentença deixaria de ser de primeiro grau. Ok? Então, isso daqui é uma condição de existência disso daí. Legal? Ótimo. Agora, galera, o a, que é a constante real a, ele recebe um nome especial. O a é quem está junto com o x, ó. Ele recebe o nome de coeficiente angular. Certo? E nós já acabamos de ver que isso daí vai ter que ser o quê? Diferente de 0. Ok? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse nome coeficiente angular.
E o B, que é a outra constante, é o nosso coeficiente linear. Que também daqui a um pouquinho nós vamos ver o que isso significa ser o coeficiente linear. Lembrando que A e B são números reais, não é isso? Galera, outra coisa. A e B são números. Eu estou chamando de A e B. Mas se você quisesse chamar de M e Q, não teria problema. MH, não teria problema. Enfim, A e B são letrinhas que eu coloquei designando as minhas constantes reais. Eu coloquei A e B que para a função de primeiro grau são as mais utilizadas. Mas nada impede que nós tenhamos outras. Por exemplo, se aqui for M, a única coisa que o M seria o coeficiente angular. Certo? Então não muda muita coisa. Ok? Agora, outra coisinha que nós podemos falar é com relação ao gráfico. O gráfico de uma função de primeiro grau sempre será uma reta. Sempre será uma reta. Ou ela pode estar, por exemplo, inclinada assim, subindo, ou ela pode estar inclinada assim, descendo. Certo? Lembrando que se ela for paralela ao eixo X, o que acontece? Hein? Ela é uma função constante, que está no nosso outro videozinho. Tiago, e se ela fosse perpendicular a X? Aí isso não seria função, porque cada X está com todos os Y. Tem o X, por exemplo, igual a 2 estando com todos. Isso não valeria. Então lembra, paralela ao eixo X, função constante. Perpendicular ao eixo X, ou seja, paralela ao Y, não seria função, seria só uma reta. Ok? Legal. Então, galera, é isso daqui, esse conjunto de informações, é o conjunto de informações que definem a nossa função de primeiro grau. Certo? Agora, uma coisa muito interessante, que sempre aparece, que a gente precisa saber, é construir o gráfico disso daí. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho uma funçãozinha f de x igual a x mais b. Certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero construir o gráfico dela. Então eu tenho aqui meu plano cartesiano, x e y, e a minha origem. Ok? Legal? Tá, bacana. Agora, olha o que acontece. Galera, f de x igual a x mais b. Lembrando-se o quê? Que f de x é a mesma coisa que y. Então eu tenho y igual a x mais b. Certo? Agora vamos supor que isso daí vai me dar a seguinte reta no gráfico. Deu essa reta aqui, ó. Então isso daqui é y igual a x mais b. Certo? E como que eu faço para representar esse gráfico aí? Dois pontos super importantes. Eu tenho esse pontinho aqui e esse outro pontinho, que são as intersecções com os eixos. Certo? Então, galera, para fazer um gráfico de uma função de primeiro grau, dois passos. Primeiro passo, encontrar onde corta o eixo Y. E aí, gente, o que a gente tem que fazer para achar onde corta o eixo Y? Galera, para cortar o eixo Y, que é esse ponto aqui, ó, reparem que o x é 0. Então é só nós fazermos a continha com x igual a 0. Coloquei o x igual a 0, acabou, achei. Então vamos lá, ó. Vai ficar y igual a vezes 0 mais b.
Então daqui sai que o y vale b. Então, quer dizer o quê? Que esse pontinho aqui, ele é o ponto do x igual a 0 e do y igual a b. Tiago, mas é igualzinho ao termo independente, o termo que está sozinho na minha sentença. É. O termo que não tem x, que não depende de x na sua funçãozinha, é aonde corta o eixo y. Por isso que ele se chama coeficiente linear, certo? Porque ele vai cortar a linha do eixo y. Ah, então eu não preciso nem fazer conta? Não. Quer fazer a continha? Tudo bem. Mas nem precisa. É só você ver quem não depende do x, quem não tem x, e aquele carinha já é aonde corta o eixo y. Ou seja, aquele carinha já vai ser o seu y quando o x vale 0. Ok? Legal. Entendi, Tiago. Agora, qual que é o segundo passo, então, que você falou, Tiago? O segundo passo é encontrar onde corta o eixo x. E aonde que vai cortar o eixo x? Aqui, ó. Aqui. Exatamente aqui. Que corta o eixo x. Certo? Beleza. Ali corta o eixo x. Tá. E aonde corta o eixo x, quem que é 0? O y não tem altura. Então é só a gente fazer a continha para y igual a 0. Então vamos lá. 0 é igual a vezes x mais b. Olha só, caímos numa equação de primeiro grau. Certo? Igualado a 0 é uma equação. Ok? E aí eu vou achar a solução ou raiz desta equação. Como que acha isso mesmo? Só isolar o x. Então, ó, isolando o x, ele vai dar menos b sobre a. Certo? Então, esse carinha aqui, ó, ele é a raiz que você acha fazendo y igual a 0. E aí, este ponto, ele vai ser menos b sobre a e 0, né? Menos b sobre a é o valor de x e 0 é o valor de y. Ponto, duas coordenadas. Ok? X e y. E aí, galera, nós conseguimos achar as intersecções com os eixos coordenados. Para achar onde corta o y, faz x igual a 0 ou simplesmente olha aqui quem não depende de x. Para achar onde corta o x, iguala o y igual a 0 e acha a solução ou a raiz da equaçãozinha de primeiro grau que você criou. Certo? Esses dois pontos são pontos muito importantes para você analisar, ok? Então tem que marcar esses pontinhos aí, certo? Tiago, desculpa, você já falou do coeficiente linear, o B é onde corta a linha do eixo Y. Onde que é, quem é esse tal coeficiente angular, o tal do A? Então olha só que legal. Tá vendo que aqui eu tenho um ângulo, ó? Eu tenho um ângulo que sai do eixo X e bate no gráfico no sentido anti-horário, certo? Estou chamando de alfa. Então eu tenho um ângulo que sai do eixo X e bate no gráfico no sentido anti-horário. E esse ângulo ele é constante durante a reta, é a inclinação da reta. Por exemplo, se eu traçasse uma paralela x aqui, ó, vamos supor que eu traçasse uma paralela x aqui, ó. Esse ângulo aqui também é alfa. Retas paralelas cortadas transversal. Se eu traçasse uma paralela aqui, esse ângulo também seria alfa. Então a inclinação dela é constante. Certo? Então aquele alfa é a inclinação. Ok?
Beleza. Agora, você está vendo que esse meu alfa está num triângulo retângulo aqui, ó, porque aqui é 90 graus. Certo? Beleza, Thiago. Já entendi isso daí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tangente do alfa, certo? Ó, quem que é a tangente do alfa se ele está no triângulo retângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Como é triângulo, a gente vai pegar sem o sinal. Cateto oposto, B. Cateto adjacente, B sobre A. Certo? Mantendo a primeira e multiplicando pela inversa da segunda, vai dar que o A é a tangente de alfa. Então o A é numericamente igual à tangente daquele ângulo, da inclinação da reta. Por isso que ele se chama coeficiente o quê? Angular. Certo? Ele se chama coeficiente angular, por quê? Porque ele é a tangente da inclinação da reta. Como a tangente da inclinação é constante, já que o ângulo é constante, o A é constante. Certo? Então, nessa primeira partezinha aqui, nós vimos a definição de uma função de primeiro grau e vimos uma forma de montar o gráfico que é através do quê? Das intersecções com os eixos. Certo? Onde corta o eixo Y, onde corta o eixo X. E também falamos um pouquinho qual que é o ângulo de inclinação. É o ângulo que sai do eixo X e bate na reta no sentido anti-horário. Esse ângulo é constante para toda a reta, sendo assim, a tangente dele é constante, porque o ângulo não muda, e fazendo cateto oposto sobre cateto adjacente, nós chegamos que a tangente desse ângulo é numericamente igual ao A. Certo? Ok? Então essa é uma primeira parte da função de primeiro grau, e logo em seguida, no segundo vídeo, tá? Nós vamos discutir um pouquinho mais quando ela é crescente, decrescente e umas outras coisinhas interessantes. Beleza? Valeu por enquanto!